paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui é o Aguinaldo, amém? O servo do Senhor e o teu servo também. Estamos aqui, amém? Nesse dia de segunda-feira, para nós adorarmos e exaltar o nome do Senhor através da tua palavra, amém? Através do teu evangelho. Hoje, meu irmão, eu quero falar sobre o sermão do monte, amém? Vamos hoje aprender um pouquinho sobre o sermão do monte, amém? O que Deus tem para nos falar através do sermão do monte, tá bom? E o tema hoje é o caráter do reino de Deus. Nós vamos aprender no dia de hoje sobre o caráter do reino de Deus através aí do sermão do monte. Todos vocês que for chegando, amém, vão compartilhando essa mensagem, vão compartilhando essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas, amém, através da palavra, através do evangelho do Senhor Jesus, amém, para que mais pessoas sejam edificadas, tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar, o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para que nós possamos aprender mais da tua palavra. Amém? Só um minutinho. Amém? Vamos orar? Vamos orar para poder pedir direção a Deus e sabedoria. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós entramos na Tua presença nessa tarde, Senhor, de segunda-feira, para aprender mais da Tua palavra através do Sermão do Monte, Senhor. Meu Deus, fala conosco através da Tua palavra, abra nossa mente espiritual, nossos ouvidos espirituais, para que nós ouçamos e entendemos aquilo, Senhor, que vai ser falado através da Tua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor, nos abençoando, nos capacitando, nos transformando, e que cada ouvinte, Senhor, desta palavra através da rede social, possa verdadeiramente ser edificada, possa ser verdadeiramente tocada pelo Teu Espírito Santo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o Sermão do Monte. Amém? Vamos lá? Hoje o tema, meus irmãos, é o caráter do reino de Deus. Amém? Hoje o tema é o caráter do reino de Deus. Vamos lá para o texto? O texto, meu irmão, que nós vamos usar como base, ele se encontra lá em Mateus 5:11. Texto, Mateus 5, versículo 11. Mateus 5:11. Deixa eu pegar essa outra Bíblia. Texto de Mateus, Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 11. Vai dizer assim: Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltais, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Este é o texto que nós vamos usar para a nossa mensagem. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos ler o contexto. Tá bom? Mas esse é o texto do Sermão do Monte, Mateus 5:11, tá? Meus irmãos, o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, não é verdade? Que forma o caráter cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo, tá bom? Então não há alternativa para aquele que se diz chamado filho de Deus, cristão, a não ser praticar, né? Nós temos que praticar o evangelho. Nós temos que praticar a palavra do Senhor, não é? Nós temos que se revelar
a ética do reino de Deus, que for o caráter do cristão. Então, o verdadeiro cristão ele tem que praticar o evangelho do reino de Deus. Ele tem que pôr em prática tudo aquilo que ele aprende dentro da palavra do Senhor, tudo aquilo que ele ouve dentro da palavra do Senhor. Agora nós vamos ler o texto para um contexto. Na ética da hermenêutica, nós entendemos que um texto fora do contexto, ele vira um pretexto para a heresia, não é verdade? Então, nós vamos ler o contexto desse texto que nós lemos. Nós lemos Mateus 5, né? E agora nós vamos ler o contexto. Nós lemos Mateus 5:11. Agora nós vamos ler o contexto. Nós vamos ler Mateus 5, do 1 até o 12, para nós ter um contexto do Sermão do Monte, né? Para nós entender um pouquinho aquilo que o Sermão do Monte quer nos falar. Mateus 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de corações, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Amém? Esse é o contexto do Sermão do Monte. Tá? Meus irmãos, nós vemos uma degradação de valores em nossa sociedade, não é verdade? A nossa sociedade está se degradando, há uma degradação de valores, não há mais valores perante a nossa sociedade, não é? E assim nós vemos a nossa sociedade se desmanchar, se desfazer, né? Pois isso temos o privilégio de estudar os valores do reino de Deus revelados no Sermão do Monte. Não é? Nós temos o privilégio de estudar os valores do reino de Deus revelados no Sermão do Monte. Qual é a visão de mundo que fundamenta a sua vida? Não é? Essa é uma pergunta que nós fazemos para nós mesmos e eu faço para você também. Qual é a visão de mundo que fundamenta a sua vida? Qual é a visão de mundo que fundamenta a sua vida? Você toma decisões no mundo com base em qual ética, não é? Em qual ética você toma decisões no mundo? Uma ética materialista, mundana? Essa é a sua visão de mundo? É assim que você toma as suas decisões? Na ética materialista, na ética mundana? Ou com base na ética do reino de Deus, conforme revelada no Sermão do Monte? Então, qual é a sua ética? Qual é a sua visão no mundo? A ética mundana, né? Ou conforme a revelada no Sermão do Monte, né? Então, em que se baseia a sua fé? Em que se baseia o seu caráter? Em que se baseia as suas atitudes que você está tendo no mundo? É através da ética mundana? Através da prostituição? Através do pecado? Através do homem? Ou então é através da palavra revelada do Senhor Jesus? Considerando a alma do Evangelho, o ensino que Jesus transmitiu no monte, se destaca pela sua dimensão prática, revelada a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, o Sermão do Monte ele vai nos revelar a verdadeira identidade, o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Através do Sermão do Monte,
Jesus ele vai ali tratar com os discípulos e com os ouvintes como você deve ser um verdadeiro cristão, como você deve seguir a Jesus Cristo. Ali se trata da ética como cristão, como seguidor do Messias, como seguidor de Jesus Cristo. Veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus e, noutro, revela o lado ético do divino reino, amar o próximo. Amém? Então, em primeira ética, a Deus, e segunda ética, amar ao seu próximo. Esses dois momentos prefazem os pilares da vida cristã, segundo Mateus 22, 37 e 39. Vamos dar um pulinho ali, Mateus 22, Mateus 22, 37 e 39. Vai dizer assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então, amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Este é o mandamento do Senhor. Este é o verdadeiro evangelho do Sermão do Monte. Nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esta é a ética do Sermão do Monte, e é isso que você vai aprender hoje. Assim, meus irmãos, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Amém? Então, o Sermão do Monte ele está nos convidando para que nós praticamos aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E o que o Senhor Jesus nos ensinou? Veja bem, a lei de Moisés tem os 10 mandamentos. No Torá são 615 mandamentos, não é? São 612 preceitos e os dois primeiros mandamentos tirados da lei de Moisés, que é amarás o seu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então, toda a Bíblia se baseia nesses dois sentidos. Toda a Bíblia se baseia em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Então, o Sermão do Monte é um convite. Jesus está nos convidando através do Sermão do Monte para que nós aprendamos a praticar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o verdadeiro chamado como cristão. Então, a partir do momento que você entende o Sermão do Monte, você vai entender praticamente toda a Bíblia, você vai entender praticamente todo o pensamento de Deus através de Jesus. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele morreu na cruz? Não é? Por que veio os profetas antes de Jesus? Né? Por que Deus usou Moisés, Davi e os outros reis de Israel? Não é verdade? Então você vai entender. Então esse é um convite de Jesus para que nós possamos ser um verdadeiro cristão perante a palavra do Senhor, que é o que está faltando no dia de hoje. Principalmente dentro das igrejas. Não se prega mais o evangelho puro e simples da palavra de Deus. Há um monte de heresias, um monte de prática que não condiz com a palavra. Amém? Vamos continuar. Você que está chegando aí, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas. Deixa seu nome, né? Nós estamos falando hoje sobre o Sermão do Monte, tá bom? O caráter do homem através do Sermão do Monte. Compartilhe essa mensagem que você está chegando aí. Amém? Vamos agora à estrutura do Sermão do Monte. Vamos conhecer a estrutura do Sermão do Monte? Por que Sermão do Monte? Não é? Por que o Sermão do Monte? Meu irmão, a introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte. Amém? De acordo com Mateus 8, do 1 ao 5 e Lucas 7, 1. É admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, dizem que ele
estava situada a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia e 13 quilômetros a sudoeste de Cafarnaum. No monte, meus irmãos, do sermão, nosso Senhor assentou e ensinou aos seus discípulos a estrutura do Sermão do Monte. Agora vamos conhecer a estrutura. Nós já conhecemos um pouco da localização, o porquê do Sermão do Monte, não é? Agora nós vamos conhecer um pouquinho da estrutura, não é? Como foi estruturado o Sermão do Monte. Meu irmão, para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, do 4 ao 16. O desdobramento dele envolve a genealogia de Jesus e os 7 primeiros proféticos que aparecem nesse evangelho. Primeiro, Emanuel. O segundo, o nascimento em Belém. Terceiro, o chamado do Egito. Quarto, o choro de Raquel. O quinto, chamado de Nazareno. E o sexto, João Batista, uma voz no deserto. E o sétimo, uma grande luz. Amém? Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. Amém? E quais são os cinco grandes discursos do Sermão do Monte? Vamos ver quais são. Primeiro, quais são os 5 discursos do Sermão do Monte? Primeiro discurso do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. Mateus 5, do 3 ao 12. Segundo, sal e luz, Mateus 5, do 13 ao 16. Terceiro, Jesus é o cumprimento da lei, Mateus 5, 17, do 4 ao 8. Quarto, os atos de justiça, Mateus 6, do 1 ao 18. Quinto, declaração de sabedoria, Mateus 6, 19, do 7, 19, Mateus 6, 19 e Mateus 7, 27. Amém? Estes são, né, os 5 pilares do Sermão do Monte, não é? Como um desdobramento, meus irmãos, em toda a narrativa messiânica do evangelista Mateus, o Sermão do Monte deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e a messianidade de Jesus, não é? Para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Amém? E a quem se destina o Sermão do Monte? Vamos entender um pouquinho para quem Jesus escreveu o Sermão do Monte, a quem se destina o Sermão do Monte, para quem que serve o Sermão do Monte. Nós bem sabemos, meus irmãos, que na regra da hermenêutica nós temos que fazer 3 perguntas básicas. Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu? E depois que nós entendemos quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu, aí nós vamos aplicar para nós. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós já soube aí que quem falou no Sermão do Monte foi Jesus, não é? Para quem que ele falou? Para os discípulos e para o ouvinte que estava ali com ele, não é? Agora nós vamos ver a quem se destina o Sermão do Monte, para quem que segue. Agora nós vamos aplicar para nós o Sermão do Monte, amém? Meu irmão, os ensinos do Sermão do Monte pode ser considerado os princípios esboçados por Cristo, né? Que revelam a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, meus irmãos, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, como dizem em Lucas 6, 20. Vamos dar um pulinho lá em Lucas 6, 20. Lucas 6, versículo 20. Vamos dar um pulinho lá. Lucas 6. Deixa eu achar aqui o versículo 20. Vai dizer assim: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhe: Bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os pobres, porque é o reino de Deus, né?
Mas também, meus irmãos, a boa parte da multidão que ouvia em Mateus 7, 28, né? Em Lucas 6, 17. Vamos ler Lucas 6, 17. E descendo com ele, parou numa planura, onde se encontrava muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Então, nós podemos ver aqui a multidão, né? Vamos lá para Mateus 7, 28. Mateus 7, 28. Vamos lá, Mateus 7, versículo 28. Mateus 7, Mateus 7, versículo 28. Vai dizer assim o texto: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam multidões maravilhadas da sua doutrina, né? Então as multidões estavam maravilhadas da doutrina de Jesus, quando Jesus acabou de falar do Sermão do Monte. As pessoas estavam se maravilhando, não é? Da doutrina, né? Do verdadeiro evangelho de Jesus, não é? Portanto, meus irmãos, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Então, o Sermão do Monte, ele é destinado para todo crente que nasceu de novo. O Sermão do Monte é destinado para mim, é destinado para você, para todos aqueles que já nasceram de novo, para todos aqueles que conhecem a palavra do Senhor, que já foi edificado, que foi batizado, não é? Que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, o Sermão do Monte ele serve para os discípulos, para os ouvintes da época e para nós, não é? Para nós como cristão, como servo do Senhor. Nós somos servos do Senhor Jesus. Então, o Sermão do Monte ele serve para nós também. Amém? Deixa eu arrumar aqui, irmão, o negócio. Amém? O Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proféticos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todos os crentes que nasceram de novo. Então, são 5, né, proféticos para todos os cristãos que nasceram de novo. Agora, meus irmãos, vamos às bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Vamos entender um pouquinho as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças, não é? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego que quer dizer makarioi, que significa felizes, não é? Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto aos presentes quanto ao futuro, não é? E neste sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que ele viva piedosamente em Cristo e desenvolve as virtudes presentes no Sermão do Monte. Amém? Assim, meu irmão, nas palavras do nosso Senhor, em Mateus 5, do 1 ao 11, que nós lemos, amém? Sobre o Sermão do Monte. As bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, amém? Que em qualquer circunstância perseverar no caminho. E com isso participa das bênçãos divinas da salvação, como diz Apocalipse, né? Como diz Apocalipse 1, 3. Vamos examinar ali Apocalipse rapidinho? Apocalipse
o livro da Revelação, Apocalipse. Apocalipse 1, versículo 3 vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que guardam a palavra do Senhor dentro do seu coração. Por quê? Porque o fim já está próximo. Todo aquele que quer ser salvo, que quer servir ao Senhor, ele tem que guardar a palavra do Senhor dentro do seu coração. E não só guardar, mas também praticá-la, né? Colocar em prática aquilo que você ouve. Apocalipse 14, 13. Vamos dar um pulinho lá. Apocalipse 14, versículo 13. Vai dizer assim. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras as acompanham. Então, Deus está dizendo aqui, ó, escreve, bem-aventurados os mortos que morreram pela palavra, que morreu pelo Evangelho, que morreram sem negar o Espírito do Senhor, né? Para que descanse na sua fadiga. Então, aqueles que morreram com Jesus, eles estão descansando da fadiga do pecado. Eles são bem-aventurados porque eles morreram. Os profetas, os discípulos do Senhor Jesus, eles morreram pela palavra. Paulo, Lucas, Marcos, não é? Eles morreram, né? João, eles morreram pela palavra, né? Os discípulos, né? Eles morreram pelo Evangelho do Senhor, né? Então eles deram a vida, né? Pela palavra do Senhor. E então eles são bem-aventurados. Agora eles gozam da paz espiritual, né? Eles foram mortos pela palavra. Estevão morreu apredejado pela palavra do Senhor. E todos os discípulos, salvo João, ele morreu de velhice, não é? Então, fora João, todos os outros morreram, né? Entregaram a vida, não negaram o Senhor. João também não negou, mas só que João ele não morreu assassinado, ele morreu por velhice, né? Então são bem-aventurados aquele que morre pelo Senhor, que morre pela palavra, que morre pelo Evangelho, que não nega o Evangelho de Jesus Cristo. Se eu e você quisermos ser bem-aventurados, nós temos que continuar até o fim, independente do que aconteça na nossa vida. Nós temos que continuar até o fim da carreira, guardando a palavra do Senhor. Amém? Apocalipse 22, 17. Vamos lá para nós fechar essa parte aqui. Apocalipse 22 vai dizer assim, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber da graça, a água da vida. Então, o Espírito diz, venha. Aquele que tem sede, venha. Que quiser receber a água da vida, venha, continua na minha presença, me busque, venha comigo, me siga, que você vai ser bem-aventurado na vida, você vai ser bem-aventurado nas provações, você vai ser bem-aventurado na morte. Você não vai ter mais sede, você não vai ter mais fome, você não vai ter mais dor, você não vai ter mais necessidade, você vai ser glorificado na sua morte e aí você vai ser participante da vida eterna. Então, bem-aventurado é aquele que segue a palavra do Senhor como realmente ela diz, como realmente ela fala, praticá-la, não é? Praticar a palavra do Senhor, o reino de Deus e seu caráter. Vamos entender agora sobre o caráter do reino de Deus. Como você deve ser ter caráter diante da palavra do Senhor, não é? E é isso que nós vamos aprender agora. O reino de Deus e o seu caráter, não é? No Evangelho de Mateus, meus irmãos, identificamos a chegada do reino de Deus, não é? Então, lá no Evangelho de Mateus, nós vamos identificar ali a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino, não é? Em Mateus 3,
24, Mateus 17 e 22, 23. Depois os irmãos meditam, né? Porque são muitos textos, alguns eu vou falar, outros eu vou ler, tá bom? Mas o que seria o reino de Deus? Para você, o que é o reino de Deus? O que seria, o que significa o reino de Deus para você? Na Bíblia, meu irmão, o reino de Deus é comparado a uma semente, não é? Na Bíblia, o reino de Deus ele é comparado a uma semente a qual se desenvolve ao longo do tempo. Então, o reino de Deus na Bíblia é comparado com igual a uma semente que você joga na terra e ao longo do tempo ela vai desenvolver. Não é? Ao longo do tempo, você joga a semente vai passar um tempo escondido dentro da terra e depois ela vai começar a dar fruto e você vai ver isso lá em Marcos 4, 26. Vamos dar uma corridinha lá em Marcos 4, versículo 26. Marcos 4. Vamos lá, Marcos 4. Marcos 4. Vamos lá, Marcos 4, versículo 26 ao 9. Vai dizer assim, ó. Do 26 ao 29. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terá por si mesma. Frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão, cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Então, o reino de Deus é comparado a uma semente. Você joga a semente vai passar um tempo, você vai dormir. Você pode até achar que aquilo que você falou, aquilo que você ministrou na vida daquela pessoa, em primeiro momento pode não estar fazendo efeito, mas você foi dormir e no outro dia você acordou, né? A paz do Senhor, Tânia Oliveira, Deus abençoe a sua vida, compartilhe essa live, amém? Compartilhe essa live, nós estamos estudando hoje sobre o Sermão do Monte, tá? Compartilhe essa mensagem. Então, o reino de Deus é assim, você semeia, você joga a semente, é comparado a uma semente, você joga a semente, você vai pregar o evangelho, você vai evangelizar uma pessoa, falar do amor de Deus, a princípio você não vê resultado ali naquela ministração, mas aí você vai dormir, quando você acorda, a semente brotou. E vai chegar um tempo que você vai encontrar aquela pessoa que você jogou a semente do evangelho e aquela pessoa está cristã, está servindo ao Senhor, às vezes está mais crente do que nós que plantamos a semente. Às vezes essa pessoa que você plantou a semente achou que não deu fruto, com o tempo aquela pessoa vai se converter e ela vai pregar para nós. Não é verdade? Então é assim, o reino de Deus é comparado à semente. Você lança e você não vê, mas de repente você vai acordar no outro dia e aquela semente que você lançou dentro do coração das pessoas, ela deu fruto, ela deu um bom fruto, né? Esse é o reino de Deus. Nós temos que ser semeadores da palavra. Nós temos que lançar a palavra do Senhor para toda criatura e de a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é? Este é o reino de Deus. É de modo que podemos falar a respeito de um reino presente, né? Nós podemos falar a respeito do reino presente. Mateus 5, versículo 3. Mateus 5, versículo 3. Vai dizer assim, ó: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, um reino presente. Bem-aventurados, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Para nós termos o reino do céu, nós temos que ser humilde de espírito. Nós temos que ter humildade dentro do nosso espírito, não é verdade? Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Vamos lá, para dar ênfase nessa palavra. Mateus 12, 28. Vai dizer assim. Deixa eu achar o 28. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus,
certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, expulso o demônio pelo Espírito de Deus, não é por mim. Então, nós temos que ser humildes a esse ponto, não é eu que faço. Quem faz é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Então, através do mover do Espírito Santo que habita em mim, e eu vou expulsar demônios, eu vou lançar semente, e aquela semente vai frutificar. Então, nós temos que ser humildes de espírito. Nós temos que entender, irmão, que dentro do reino de Deus, quem sobressai é o Espírito Santo, não somos nós, não é? E para fechar essa parte, vamos para Mateus 19:14. Mateus 19:14, e nós fecha essa parte, amém? Yasmin Alves. Deus abençoe, Yasmin. Yasmin Alves é lá de Guarulhos, filha do meu ex-cunhado. Deus abençoe, tá? Compartilhe essa live, Yasmin, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Então, vamos fechar aqui essa parte aqui da palavra. É Mateus 19:14. Vamos lá, Mateus 19, versículo 14. Mateus 19, versículo 14. Vai dizer assim: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os empareceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Então nós temos que ser humilde, né? De espírito. Nós temos que entender que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo, não é? E nós temos que deixar as criancinhas, irmãos, aqui esse texto não está falando de criança, bebê, não está falando assim, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos aqui, não é esse tipo de criança que nem muitos falam que é uma criança de 5, 6 anos, a criança é tão inocente que Deus falou, deixa de vir a minha criancinha, porque dele é o reino do céu. As criancinhas aqui no texto, irmão, é uma pessoa que se converteu agora, tá? Por exemplo, assim, vamos imaginar, vou usar a vida da Yasmin. Vamos imaginar que eu prego a palavra para Yasmin hoje, e a Yasmin se converte, aceita Jesus. Então, para Deus, ela é uma criancinha dentro do Evangelho. Então, o termo criancinha aqui não é uma criança de 3, 4 anos, em si uma pessoa que se converteu agora. Então, ela é uma criancinha. Então, Deus fala assim, deixa vir a mim, porque delas é o reino do céu. Ela é uma criança na minha palavra, ela está começando agora, então deixa ela vir para mim que eu vou ensinar ela o verdadeiro evangelho. E se você deixar essa pessoa ir até Jesus, ele nunca vai sair da presença do Senhor. Por que muitas pessoas se saem da presença de Deus? Porque a pessoa ensina o evangelho, mas não deixa a pessoa ir até Jesus como uma criança. Quer que a pessoa vai como um velho, como um burrão de cabeça baixa, achando que o cristianismo é um peso em cima das costas, que tudo tem que ir, isso, aquilo, coloca muito jugo em cima do ombro daquela pessoa e aquela pessoa não aguenta. Não é? E aí, ela, no decorrer da caminhada, ela desiste. Por quê? Porque você quis impor aquilo que a palavra não diz. Então, Jesus disse aqui, ó, você jogou a semente brotou, agora ela é uma criancinha dentro da minha, então deixa ela vir a mim, porque o meu fardo é leve e humilde. Então, Jesus ele vai colocar um fardo bem leve em cima dessa pessoa. Aqui é a criancinha, não é uma criança de 3 anos, amém? Então, depois você pode interpretar o texto corretamente, que você vai ver aqui que eu estou correto. Criancinha aqui, quando Jesus fala, deixai vir a minhas criancinhas, é as pessoas que se convertem agora. Por exemplo, você evangelizou uma pessoa, a pessoa aceitou Jesus e se batizou e está no cristão, se converteu para o cristianismo. Então, para Jesus, essa pessoa é uma criança. Ela é inocente, ela ainda não sabe nada da palavra, ela não entende o verdadeiro evangelho, ela não entende o motivo por que ela tem que servir ao Senhor. Então Jesus fala, deixa ela vir comigo. Você jogou a semente, ela germinou, agora o problema agora é meu. É eu que vou testificar dela, é meu espírito que vai incomodar ela, não é? É meu espírito que vai convencer ela do pecado, não é você. Você não está aqui para apontar o dedo, você não está aqui para ser juiz de ninguém, você não está aqui para dizer quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo, até porque o departamento da salvação só pertence a Jesus. Só Deus sabe quem vai ser salvo ou não. Eu não estou aqui para determinar o que você pode fazer, o que você não deve fazer, se você vai ser salvo ou não. Eu estou aqui para lançar semente do reino do evangelho dentro do seu coração, e essa semente vai germinar, e quando você germinar essa semente dentro de você, Jesus vai falar, agora deixa ela vir a mim, deixa essa criancinha vir a mim, que quem vai cuidar sou eu. Por que isso? Porque quando eu coloco a minha mão é imunda,
Não é só porque eu me converti, que eu sou um cristão hoje, estou aqui pregando a palavra para você, que eu sou santo. Não. A minha mão é imunda. Se eu colocar a minha mão, automaticamente aquela coisa vai se tornar imunda também. Então, esse é o sentido de deixar vir a mim as criancinhas. Agora também de um futuro, né? Como diz em Mateus 7, 21. Mateus 7, 21 vai falar sobre um futuro. Vamos dar um pulinho lá em Mateus 7, 21. Vai falar sobre um futuro. Vai dizer assim, ó. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Deixa eu falar uma coisa para você. Falar, irmão, falar. Até papagaio fala. Agora eu quero ver ele pegar uma caneta e escrever: eu sou um papagaio falante. Isso aí ele não faz. Então a palavra diz assim: ó, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. O que tem de crente dizendo Senhor, Senhor, no dia do juízo, ele vai chegar perante o Senhor e o Senhor vai falar uma palavra muito séria para ela. Essa pessoa vai falar: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu evangelizei. E o Senhor vai falar uma palavrinha muito séria para ela: aparta de mim, Satanás, vós que pratica a iniquidade. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, serve ao Senhor. Nem todo mundo que está em cima do altar, de terno bonitinho, de gravata, pregando eloquentemente, com uma boa palavra, com uma boa hermenêutica, nem todos que falam Senhor, Senhor, vai entrar no reino do céu. Nem todos. Então nós temos que prestar atenção na palavra do Senhor. É por isso que você tem que estudar a palavra do Senhor antes de você entrar em qualquer igreja, antes de você entrar em qualquer religião, entre em qualquer ministério cristão. Primeiro você tem que entrar dentro da Bíblia. E não só entrar dentro da Bíblia, a Bíblia entrar dentro de você. E eu vou falar uma coisa muito séria. A palavra de Deus diz que não é você que escolheu a Jesus. Foi Jesus que te escolheu. Não existe essa historinha assim: aceita Jesus. Não existe isso. É Jesus que te aceita. É Jesus que te escolhe. E como que Jesus te escolhe? A partir do momento que você passa a ser um servo obediente da palavra do Senhor. A partir do momento que você passa a praticar o verdadeiro evangelho, que é o Sermão do Monte. A minha vida cristã tem duas fases. Eu me converti e depois de mais de 10 anos eu me converti de verdade. Foi a partir, sabe quando eu me converti de verdade? Eu deixei de ser evangélico, eu deixei de ter uma religião, eu passei a ser cristão. A partir do momento que eu entendi o Sermão do Monte. Quando eu entendi o Sermão do Monte, eu deixei toda a religião para trás. Eu deixei de ser cristão, eu deixei de ser crente, quer dizer. Eu deixei de ser evangélico, crente, agora eu sou cristão, um seguidor de Cristo. E eu procuro amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu procuro amar a Deus acima de todas as circunstâncias da minha vida, acima de todas as coisas. E a partir do momento que você entende isso, a sua vida ela vai mudar. Aí você vai ser verdadeiramente um servo do Senhor. Para fechar essa matéria agora, vamos em Mateus 22, 25. Mateus 22, nós vamos ler do 25 até o 34. 22, 25. Vai dizer assim: ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendente, deixou sua mulher e seus irmãos. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles morrerem, também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos os desposaram. Respondeu Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamentos. São, porém, como os anjos no céu. Enquanto a ressurreição dos mortos não tendes lido o que Deus vos declarou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó.
ele não é Deus de mortos e sim de vivos. Quando isso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Então, no reino do céu, não se casam e nem se dão em casamento. E Jesus ele fala uma coisa bem séria aqui. Você não examinou a Escritura? Você não leu a minha palavra? Você não entende que no reino do céu ninguém casa e não se dão em casamento? Lá no reino do céu são igual anjos, não tem sexo, não tem desejo sexual. Quando nós morremos, quando eu morrer, lá no reino do céu, vou subir ressurreto, sem órgão genital, sem desejo sexual. A minha esposa não vai ser a minha esposa, vai ser a minha irmã em Jesus. Então, lá no céu não se dá em casamento e nem se casam, não tem desejo. Você não leu a Escritura? Você não examinou a minha palavra? O meu povo perece por falta de entendimento. O meu povo ele perece por falta de conhecimento. Amém? A expressão aqui, meu irmão, reino de Deus, declara a soberania, reinado e governo de Deus atuando em tudo. Amém? Nós podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. O reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus, em Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Vamos lá? Lucas 17, 21. Vai dizer assim: nem dirão Eloi aqui ou lá, está porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus não está dentro da sua igreja. Amém? Depois que você sai do culto, aqueles simplesmente viram 4 paredes e porta fechada. Deus não está ali. O reino de Deus não está na sua casa. O reino de Deus não está nem lá e nem cá. O reino de Deus está dentro de você. Você é a igreja que anda. Você é o evangelho. Você é a palavra viva do Senhor. Então o reino de Deus não está nem ali nem cá. O reino de Deus está dentro de você. Você é o reino de Deus. Segundo, a chegada do reino como salvação, quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta de bênçãos, tanto espirituais quanto materiais. Reconhece e obedece ao grande rei. Marcos 10, 25. Marcos 10, 25. Vamos ler Marcos 10, versículo 25 ao 26. Marcos 10, 25, 26. Vai dizer assim, ó. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficarão sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? É mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino de Deus. E os discípulos indagaram: então quem pode ser salvo? Não é? Aqui a palavra fenda de uma agulha não é uma agulha de costura, entenda bem. Aqui Jesus não está falando de uma agulha de costura, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha de costura, não é isso. Fenda aqui em Israel é um lugar montanhoso, cheio de pedra, né? Então as montanhas lá em Israel geralmente tem trinca, tem várias rachaduras. Aquilo ali é fenda de agulha, né? Você pode ver que uma das táticas de guerra daquele povo lá é se esconder dentro das cavernas, não é? Das cavernas nas montanhas. Eles cavam cavernas nas montanhas e se esconde. Ali é uma estratégia deles de guerra. Então, fenda de agulha ali é uma rachadura de uma rocha, de uma montanha. Então, Jesus está falando, olhou ali, presta atenção, Jesus ele está em cima do monte, né, pregando o sermão do monte. Então, ele olha para o monte e vê uma fenda e ele fala assim: é mais fácil um camelo passar pelaquela fenda ali, daquele monte, do que um rico ele dar o reino dos céus. Então, a fenda ali é a rachadura na rocha, não é uma agulha de linha de costura. Primeiro ponto. Segundo ponto, rico aqui não é rico, porque Jesus ele não está falando que é pecado você ser rico. Não é isso. Não é isso. Jesus não está falando.
que é pecado você ter dinheiro, você ter status, você ter bem. Não é. O que Deus está falando aqui, rico aqui, é a pessoa que coloca o seu dinheiro acima de Deus. Não é? É a pessoa aqui, o rico aqui que Deus está falando, é aquele rico que deixa o dinheiro dominar a vida dele, deixa o dinheiro dominar a mente dele. Então ele serve mais a Mamão, que é o Deus do dinheiro, do que a Jesus, não é? Esse é o rico que não vai dar o reino do céu. Aquela pessoa que coloca o dinheiro acima de tudo, e você pode ver isso na narrativa do rico, né? Dali aonde Jesus está pregando e chega aquele jovem rico e fala: Senhor, o que é preciso para eu dar o reino do céu? E Jesus ele fala ali sobre os mandamentos, e ele fala: então tudo isso eu te pratico. Aí Jesus olha para ele e fala: então te falta só mais uma coisa. Pega todos os seus bens, doa aos pobres e depois me siga. Aí ele falou: eu tenho muito, estou caindo fora, o meu dinheiro me comanda, sem meus bens materiais eu não sou ninguém, então eu prefiro o meu dinheiro do que o seu reino. Esse é o rico que não vai dar o reino do céu, tá bom? Então você pode conquistar os seus bens materiais, trabalhe, lute, estude, se torne uma pessoa digna de ter seus bens materiais, seu melhor carro, sua melhor casa, a sua melhor conta bancária é o que eu determino na sua vida. Mas nunca deixe o que você tem sobrepor a Jesus Cristo. Deus, ele é a sua cabeça, Deus, ele é o topo da sua pirâmide, tá bom? Então, continue conquistando seus bens materiais, mas com Deus sempre em primeiro lugar. Aí você vai dar o reino do céu. Amém? Vamos lá, terceiro, igreja. A expressão do reino de Deus. Constituída de pessoas com o coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhecem Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus em Mateus 16, 17 ao 19. Mateus 16. Eu falo que eu não vou ler muito, mas eu não consigo ficar sem ler. Eu tenho que ler porque não pode ficar nas minhas palavras. Mateus 16, versículo 17 e 19, nós vamos ler. Vamos lá. 16. Vai dizer assim: respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do rei inferno não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra, ser sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui, Jesus fala para Pedro: não foi nem carne que te revelou, mas foi o Espírito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A Igreja Católica tem o princípio de dizer que Pedro é a rocha, que Pedro foi o primeiro Papa. Só que isso não é verdade, porque Pedro ele morreu muito antes do primeiro Papa assumir Roma. Primeiro ponto. E segundo ponto, a rocha ali era Jesus, porque se você for examinar o texto, Jesus fala assim: bem-aventurado, porque sobre esta rocha que você falou, eu vou edificar a minha igreja. Então, Pedro falou assim, falou que Jesus era a rocha, e Jesus falou: você falou bem, sobre isso eu vou edificar a minha igreja, sobre a minha palavra, sobre a minha vida, eu vou edificar a minha igreja, e eu vou te dar a chave do céu. O que é te dar a chave do céu? Você também tem a chave do céu se você é edificado sobre a igreja. E o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar da terra será desligado no céu. Por que chave? Vamos imaginar que eu te dou a chave da minha casa. Se eu te dou a chave da minha casa, você pode entrar e sair a hora que você quiser, não é verdade? Porque eu te dei a chave da minha casa, então você tem o livre-arbítrio de entrar e sair, né, da minha casa a hora que você quiser. Deus está falando assim: eu vou dar a chave. Todos que edificar sobre essa rocha, eu vou dar a chave do céu. E tudo que você falar para mim lá vai ser ligado aqui. E tudo que você desligar daqui lá vai ser desligado também. Então, esse é o sentido da palavra. A rocha não é Pedro. A rocha não é Paulo. A
rocha não é João, a rocha não é a igreja católica, a rocha não é a igreja cristã, a rocha não é o judaísmo, a rocha não é o Islã, a rocha é Jesus. Jesus é a rocha, Jesus é o Todo-Poderoso. Então, tudo que você ligarem em nome de Jesus, não é em nome de Pedro, nem em nome de Paulo, nem em nome de João, nem em nome de Maria, nem em nome de Nossa Senhora Aparecida, nem em nome de São Jorge, nem em nome de ninguém. É em nome de Jesus. Quando você ligar sobre a rocha, que é Jesus Cristo, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E tudo que você desligar da terra será desligado no céu. Amém? Eu não sei se eu fiz a entender aí esse tema. Vamos lá para cima? A imagem bíblica do governo de Nosso Senhor, em que o universo será redimido. Amém? Posteriormente haverá novos céus e nova terra. Traz consigo a dimensão do reino de Deus em Romanos 8, 22 e 23. Depois os irmãos meditam lá. Apocalipse 20, versículo 6 e Apocalipse 21, versículo 1. Amém? Agora vamos entender um pouquinho sobre os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte, meu irmão, em Mateus 5, do 1 ao 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus. Primeiro, o quebrantamento. Segundo, o choro. Terceiro, a mansidão. Quarto, a retidão. Quinto, a misericórdia. Sexto, a pureza. A pacificação. A perseguição por causa do reino, dos valores do reino. Então, são 8 características. Eu vou repetir para os irmãos rapidinho. O primeiro, quebrantamento. Nós temos que se quebrantar perante o Senhor. Choro, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus, meus irmãos, manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois poderemos participar do reino divino, como diz em Mateus 3, 8 ao 10. Mateus 3, do 8 ao 10, e este eu vou ler para os irmãos. Amém? Mateus 3, do 8 ao 10. Vai dizer assim. Vamos lá, Mateus 3, do 8 ao 10. Deixa eu achar o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortado e lançado fora. Olha que coisa tremenda, não é? Olha que coisa maravilhosa que Deus fala aqui, não é verdade? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós temos que se arrepender. Por que se arrepender? Porque se você não se arrepender, Deus vai ressuscitar filhos de Abraão para ele. Amém? Deus ele vai chamar outro, ele vai chamar outro, e vai chamar outro. Amém? Lucas Andrade. Deus abençoe, Lucas. Lucas aí é meu filho. Mora lá em Guarulhos. Lucas Cabeça de Jegue. Deus abençoe, viu, Lucas? Compartilha aí essa mensagem, viu, Lucas? Para que mais pessoas possam ser alcançadas, assim como você. Um dia Jesus vai entrar dentro de você e te pegar pelo calcanhar. Viu? Vamos lá para cima. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados. Isso é verdadeiramente felizes. Amém? Bem-aventurado significa pessoa feliz. Se você é uma pessoa feliz, você é bem-aventurado. Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. O segredo da felicidade. A expressão bem-aventurado oferece a chave para a verdadeira felicidade, oferecida pelo Mestre. Amém? A palavra no original grego significa bênção divina, em contraste com a felicidade humana. Esta bem-aventurança, meus irmãos, descreve o estado de vida em retidão,
aqueles humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração e pacíficos. Jesus ensina a não depender da felicidade por ele, oferecida do que temos ou fazemos, amém? Então você não pode depender da felicidade pelo que você tem ou pelo que você faz. É isso que Jesus me ensina. O que você tem, o que você faz, o que você conquista, não é a base da sua felicidade, mas do que somos. Você é feliz porque você tem a felicidade dentro de você. Veja bem, você casa não é para ser feliz, você casa porque você é feliz. Você trabalha não é porque você quer ganhar dinheiro, você trabalha porque você é feliz em trabalhar. Então a sua felicidade não condiz, você não é feliz pelo seu dinheiro, pela sua conta bancária, pelo seu carro, pela sua casa. Não, você é feliz porque você é feliz, porque a felicidade está dentro de você. Né? Você é feliz porque Deus te fez assim. Você é uma pessoa bem-aventurada, você tem felicidade dentro de você. Você é capaz de expressar felicidade nos momentos mais difíceis da sua vida. Você tem momentos que você está passando por coisas difíceis na sua vida, aí chega uma pessoa, fala uma coisa engraçada para você, e você esquece aquilo que você está passando e você esboça a felicidade. Por quê? Porque um do caráter de Deus é que você seja feliz, independente do que você está passando. Você não é feliz porque você tem o seu trabalho. Você tem seu trabalho porque você é feliz. Você não é feliz porque você tem dinheiro. Você tem dinheiro porque você é feliz. Você lutou por isso, né? Então você é feliz porque você é feliz. Não pode ser importada. Não é a felicidade. Ela não pode ser importada, mas precisa nascer da alma, não é? A felicidade não pode ser importada. Você não vai no mercado e fala assim, ó, eu quero 1 quilo de felicidade porque eu estou me sentindo muito triste. Ou então você vai chegar na internet, vai chegar nesse site de compra pela internet e vai comprar 1 quilo de felicidade. Aí vai aparecer lá no correio. Seu pedido de felicidade está sendo transportado agora pelo navio tal. Não é isso, não é comprada, não é? Não é comprada, não é importada. Precisa nascer da alma, está aqui dentro de você. Está dentro de você. Um dos motivos de você viver é porque você tem felicidade, você é feliz pelo que você tem, pelo que você é, pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu bem-estar, pela sua saúde. Então você é feliz por quê? Porque a felicidade está dentro de você, não é? Já está ali. Deus já colocou a felicidade ali. Somos nós que complicamos a nossa vida demais, amém? O mundo, meus irmãos, ele tem o seu próprio conceito de bem-aventurado, não é? Onde feliz é o homem forte, rico, popular e satisfeito consigo mesmo. Então, esse é o parâmetro do homem feliz, né? A bem-aventurança do homem feliz no mundo hoje é porque ele é bem-sucedido, ele tem dinheiro, ele tem um bom carro, ele tem uma casa boa, ele é satisfeito consigo mesmo. E esse é o parâmetro da felicidade do mundo. Quando Jesus anunciou o seu segredo, aquelas palavras soaram de forma estranha a muita gente, não é? Pois descreviam um mundo, um modo de viver. Então Jesus ele descrevia ali para aquele povo um modo de viver. Você é feliz porque está dentro de você. Não é pelo que você tem, é pelo que você é. Você é um filho de Deus, você é um homem bem-sucedido, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você que está ouvindo aí, você é feliz. Você não precisa do seu casamento para ser feliz. Você não precisa dos seus filhos para ser feliz. Você não precisa dos seus pais para ser feliz. Você não precisa de uma boa casa para ser feliz. Você não precisa de um bom trabalho para ser feliz. Você não precisa do armário cheio de comida para ser feliz. Você não precisa de uma boa conta bancária para ser feliz. Não. A felicidade está dentro de você. Não está no que você tem. Não está no que você conquista. Está dentro de você. Você é feliz porque Deus te fez uma pessoa bem-aventurada. Amém? E o próximo tema é esse. Somos bem-aventurados. É o próximo tema, vamos entrar nele. A beatitude na vida dos salvos em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isso é estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estando no estado de felicidade, serenidade. Amém? No Sermão do Monte, meus irmãos, de maneira bem-aventurada,
Isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus. Humildade, mansidão, esta é a ética do reino de Deus. Presta atenção, você quer ser uma pessoa ética dentro do reino de Deus e na sociedade também? Primeiro, você tem que ter humildade. Segundo, você tem que ter mansidão. Você tem que ser uma pessoa mansa, uma pessoa calma, coisa que eu não era. Tá aí meu filho que está de prova aí, e se ele quiser, ele pode comentar aí o que eu fazia com ele quando eu estava no mundo, quando eu era cego. Eu batia demais, humilhava demais eles. Eu era uma pessoa muito ignorante, muito bruta, sem sentimento, sem coração. Ele está aí, a Yasmin também está aí, a, a minha sobrinha, que é a prima dele. Pode comentar aí, pode falar aí os meus podres do passado. Não tenho vergonha, não é? A gente constrói um futuro olhando para o passado. Então, para você ter uma ética do reino de Deus, você tem que ser humilde, tem que ter mansidão, tem que ser uma pessoa reta, íntegra, de caráter inabalável, coisas que eu não era. Eu andava com um revólver na cintura, eu roubava, eu usava droga, eu me prostituía, não é? Hoje não, hoje eu tenho isso aí, hoje eu sou humilde, hoje eu tenho mansidão, hoje eu tenho retidão, misericórdia. Assim, nós temos que ser misericordioso, ter compaixão pela dor do outro. Nós temos que ser uma pureza, nós temos que ser puros, nós temos que ser umas pessoas puras, nós temos que ser pacificação, nós temos que ser pacífico, não é? Nós temos que ter disposição para o perdão, temos que perdoar as pessoas, e isso você encontra em Mateus 5, do 1 ao 12. Eu vou ler lá para vocês, para não ficar só na minha palavra. Mateus 5, do 1 ao 2, vai dizer assim, olha que coisa tremenda. Bem, Jesus, as multidões subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, você quer ser uma pessoa bem-aventurada? Pratica essas coisas que eu acabei de ler para você agora. Meus irmãos, é possível todo crente agir por meio dessas atitudes. Amém? É possível todo cristão, todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus, como diz em Hebreus 4:12. Meus irmãos, a prova de que o cristão é bem-aventurado, o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte, domina o eu carnal, amém? Então, as pessoas que praticam a bem-aventurança, ela domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão, não é? Espiritual, vive a bondade de Deus, como diz em Gálatas 12:20, Filipenses 3, 7, 8 e Romanos 12, 2. Amém? Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo, bendiz o que maldiz, faz o bem ao que o odeia e ora pelos que o maltratam e perseguem, como diz em Mateus 5, 44. Amará o teu próximo como a ti mesmo. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Amém? Como cristão, meus irmãos, temos de entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono de modo como pensamos. Mas entregar a mente não significa que paramos de pensar. Não é isso, viu, irmão?
Nada disso os cristãos pode e deve estar entre as pessoas mais lógicas, racionais e intelectualmente curiosas do mundo. Lembre de que Deus criou a mente e Ele espera que usem no máximo das nossas habilidades. Amém? Então nós temos que usar a nossa mente ao máximo, ser habilidoso, porque Deus ele nos deu a nossa mente para nós usarmos. Entregar a mente para Cristo significa escolher Jesus como mentor ou mestre. É isso que é entregar a mente para Jesus. Não é você se tornar um robozinho, é você ter ele como mentor, como mestre. Tudo que você vai fazer, você pergunta para ele, você pede conselho para ele, eu posso fazer isso. Isso é entregar a mente para Jesus. Significa confiar na sua sabedoria com o guia para a vida. Significa também confiar que o modo como ele entende e torna entendível o mundo é verdade, preciso e suficiente. Amém? Se você, meu irmão, escolhe crer no que Jesus crê, ordenar a vida de acordo com os princípios que ele ensina e oferecer a vida a serviço dele, você está entregando a mente a Cristo. Amém? Meus irmãos, o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Amém? Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós, não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito desse sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Amém? Este é o estudo hoje do Sermão do Monte. Amém? Eu espero que essa palavra, que essa mensagem possa te abrir um novo horizonte, uma nova expectativa de vida e que você entenda, irmão, a sua felicidade não baseia no que você tem, a sua felicidade baseia no que você é. Amém? Você pode ser feliz aonde você esteja, de que maneira que você está, tá bom? Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a luz do mundo. Nós temos que praticar as bem-aventuranças. E eu chamo você a estudar Mateus 5, o Sermão do Monte. Estude Mateus 5 e depois você fale comigo para você ver como a sua mente ela vai mudar, vai virar uma chave dentro de você e você vai entender o porquê você foi chamado, o porquê que você está nesse lugar, o porquê que você está nesse mundo. A sua vida vai começar a fazer sentido. Amém? Seja bem-aventurado, manso, humilde, né, de coração. E Deus abençoe a todos vocês. Amém? Luiz Antônio. Luiz Antônio entrou agora no final, estou aqui já orando no final. Hoje, Luiz Antônio, nós estudamos sobre o Sermão do Monte, o caráter do cristão. Depois você volta o vídeo, ouve todo o vídeo aí, amém? E compartilhe, tá bom? Amanhã, se Deus permitir, nesse mesmo horário, eu vou entrar novamente e nós vamos continuar o Sermão do Monte, aonde o tema vai ser sal e luz, tá bom? O crente ele tem que ser sal e tem que ser luz no mundo, amém? Então, pratique o Sermão do Monte. Estude o Sermão do Monte que você vai aprender a ser um verdadeiro cristão na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Pedir para Deus nos abençoar? Vamos orar? Poderoso Deus e eterno Pai, meu Deus, eu entro na tua presença mais uma vez para agradecer a ti essa hora, Senhor, que o Senhor me deu para pregar a tua palavra sobre o Sermão do Monte. Meu Deus, eu peço a ti que essa palavra entre no coração dos ouvintes. Essa mensagem, Senhor, vai ser postada na rede social, no YouTube, no Facebook, e que cada ouvinte, Senhor, que possa ouvir essa palavra, ela possa entender, Senhor, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que ela não é feliz pelo que ela tem, sim pelo que ela é. A felicidade não depende do que ela tem, depende dela mesma. A felicidade está dentro dela e que essa mensagem, Senhor, ela possa, meu Deus, abrir o coração desse ouvinte e que possa haver uma transformação, porque o teu evangelho é assim, é uma semente que é lançada e com o tempo ela vai dar fruto e que essa mensagem possa dar fruto no coração daquele que vai ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém?
Se Deus permitir, amanhã eu estarei aqui novamente para ministrar mais uma vez sobre o Sermão do Monte, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração e que o Senhor Jesus ele possa habitar na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, em tudo aquilo que você colocar a mão, que o Espírito Santo possa abençoar, que ele possa transformar a sua mente. Se você está com o coração aflito, se você está triste, abatido por algo que aconteceu, saiba de uma coisa: a felicidade está aí dentro de você. Basta você colocar para fora. Para encerrar, Paulo ele diz uma coisa muito séria: dentro de mim há dois seres. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu não quero fazer, esse eu faço. Sabe o que Paulo está dizendo? Que dentro de nós há dois tipos de ser humano. E vence aquele que você alimenta mais. Se você alimentar a sua tristeza, a sua agonia, a sua tristeza, a sua agonia vai vencer. Agora, se você alimentar a sua felicidade, automaticamente ela vai sobressair sobre a sua tristeza. E daqui a pouco você não vai perceber mais que você está triste. Então, seja feliz. Alimente mais a sua felicidade. Alimente mais o homem de Deus que há dentro de você. E que o Espírito Santo possa tocar na sua alma, assim como ele tocou na minha. E hoje eu posso falar verdadeiramente: eu sirvo ao Senhor em nome de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Até a próxima, assim que Deus permitir. Tchau.